Bom dia, tarde, noite, madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e hoje eu vou falar de literatura contemporânea sobre o quando e o quanto você deve ler para se inspirar, para criar as suas histórias. Então, eu já falei aqui antes de literatura clássica, literatura mundial, literatura nacional. Já falei um bocado já de literatura contemporânea, e nesse vídeo agora eu vou falar basicamente a dosagem, né, o ritmo, e no final eu vou oferecer aqui o que eu proponho que seja um ritmo saudável de leitura, tá? Para a gente manter, assim, buscar tanto o equilíbrio entre a leitura clássica e a leitura contemporânea, no caso também, no caso desse vídeo aqui. Se você quiser também saber a dicotomia entre literatura nacional e internacional, já tem outros vídeos aqui no canal também. Vou deixar aqui um card daqui a pouquinho para você conferir, tá? Então, confere até o final desse vídeo. Se você gostar do conteúdo, dá o seu like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, o primeiro ponto é quando que é saudável ler literatura contemporânea. E eu digo que sempre. Sempre é saudável, sempre é enriquecedor você ler o que está sendo publicado nos dias de hoje, se o que você quer é ser um autor dos dias de hoje, tá? Especialmente quando você for planejar e escrever a sua história. Eu vejo muita gente com receio assim, de se inspirar demais e errar a mão na hora de se inspirar. Eu acredito que isso é muito mais, tem muito a ver com a nossa prática de escrita, nossa prática de criação, sabe? Quando a gente cria, mas a gente encontra o nosso ritmo de criatividade, a gente encontra a nossa própria criatividade sem ficar copiando demais o que a gente está lendo. Então, assim, com o tempo e com a prática, mas é com prática, sabe? Quando você pratica a escrita, você consegue cada vez mais criar algo próprio, e cada vez mais copiar, menos ou copiar de forma menos óbvia, sabe? Então, por isso que eu acho que a leitura contemporânea é importante. Porque se você é apenas um leitor dos clássicos, sabe, você não vai consumir o que é publicado hoje em dia, sabe? Então, tentar dialogar com um leitor de livro clássico, tentar dialogar com os leitores que só buscam só os autores que já morreram, etc., nada de errado em gostar de ler os clássicos, mas esse público, ele não consome os livros contemporâneos. Então, você publicar um livro com esse tipo de mentalidade, você vai acabar ficando nem agradando quem consome os clássicos, porque eles buscam já os clássicos, não vão buscar você, tá? E nem agrada o público que busca literatura contemporânea, porque tem diferenças bem marcantes, sabe? Questão de narrativa, de linguagem também, de vocabulário, sabe? Então isso tudo é relevante a gente ter como referência o contemporâneo, tá? Então, basicamente é isso. Se você basicamente se inspirar só em clássico, você corre um risco de não conseguir se comunicar com os leitores de literatura contemporânea. Então, eu acho que é importante não abrir mão de forma alguma, tá? De estar em contato com a literatura contemporânea, com o leitor contemporâneo. O segundo ponto é quanto ler. E eu acho que é importante ler o máximo possível. Lógico, não abrir mão de ler o clássico, tá? Mas eu acho que, sinceramente, para quem quer publicar nos dias de hoje, para quem quer escrever nos dias de hoje, ao meu ver, é mais urgente você se conectar com o que é publicado hoje e com o que é lido hoje do que com o que já foi publicado aí há décadas, talvez séculos atrás. Então eu acho que é realmente importante ler o máximo de literatura contemporânea possível, tá? É muito importante estar atento ao que está sendo escrito, ao que está sendo publicado e ao que está sendo lido, tá? E no fim das contas eu acredito que o mais importante, na verdade, é o escritor estar em um diálogo, estar em contato com o seu público, com o seu leitor. Quem decide, quem tem a palavra final, sabe, é de fato o leitor. Então eu lembro, inclusive, quando eu estava no lançamento, né, foi Tapete Vermelho, de Cidade de Papel, do John Green, que organizaram a imprensa de um lado, né,
os leitores do outro, o John Green passou a reto, criar a flecha pela imprensa e atendeu primeiro os leitores. Então, primeiro ele falou com o público dele, deu lá o autógrafo, tirou foto mais e depois ele falou com a gente. E teve repórter reclamando, né? Ah, seria bem melhor se fosse com a gente primeiro, mal organizado, não sei o quê. Mas na verdade foi o John Green que fez questão. Ele falou, olha, não importa, eu vou falar primeiro com os fãs. Primeiro eu falo com o público, depois eu falo com a imprensa, tá? E depois eu entro. E foi o que ele fez, tá? E eu acho que ele fez muito certo em fazer isso, sabe? Ele acertou em cheio. Acho que ele tá mais que correto em priorizar o público dele. Então, assim, se você não tem o público como o seu foco, como o seu, como algo importante para você, assim, eu acho que tá tudo bem você escrever e não publicar, sabe? Mas no momento que você publica, que você bota no mundo, os leitores são fundamentais, tá? Então, eu acho que é uma coisa assim, mais contraditória, mais paradoxal, mais ignóbil, sabe? Escritor que não se importa com os leitores. Eu vejo isso acontecer, enfim, em outras histórias. Mas eu acho que o foco é o leitor, tá? E o leitor contemporâneo. Seja leitor adolescente, seja leitor adulto, seja leitor idoso, tá? Tem todos os tipos. Então a questão não é nem a faixa etária do público, e sim o público que está lendo hoje, sabe? O público que está consumindo hoje, está comprando seu livro hoje. É isso que tem que ser nosso foco. E para isso, uma das formas que a gente tem de nos mantermos antenados a isso, principalmente quando a gente vai escrever, é lendo o máximo possível de literatura contemporânea. Então, o quanto e o quando, eu acho que o mínimo de literatura contemporânea que a gente tem que ler é um meio a meio, tá? No mínimo. Então, se você ler, por exemplo, 10 livros por ano, por exemplo, eu acho, na minha opinião de Vera Mortal, que você deveria ler, no mínimo, 5 livros contemporâneos e 5 livros clássicos, tá? Eu, Bernardo, optaria aí por ler talvez ali uns 6 contemporâneos e 4 clássicos, talvez até uns 7 contemporâneos e 3 clássicos aí, a cada 10 livros, né? Ou até mesmo aí uns 8 contemporâneos e 2 clássicos só. Eu acho que esse é o limite que eu chegaria, tá? Eu também não abro mão de ler os clássicos. E eu acho que ler, na verdade, eu já acho que já me parece até meio pouco já. Ler 8 livros contemporâneos e 2 clássicos. Pra mim já não é o que eu busco particularmente. Eu, Bernardo, buscaria entre 6 e 7 contemporâneos para cada 4 e 3 clássicos, mais ou menos. Esse é o meu ritmo pessoal. Eu recomendo que você leia no mínimo, meio a meio, tá? Eu acho que é favorável você priorizar a literatura contemporânea, tá? Acho desfavorável se você ler mais clássicos do que contemporâneos, você acaba se desconectando de tudo que eu já falei aqui nesse vídeo, não preciso repetir, sabe? Então, por isso que eu acho que realmente o mínimo é meio a meio, tá? Mas também não abre mão de ler os contemporâneos, que eles são muito importantes. Já falei disso aqui em outros vídeos aqui no canal. Então, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá o like, comenta aqui embaixo quais são os livros contemporâneos que você mais gosta também, quais são os livros contemporâneos que te inspiram, e também quais são os clássicos que te inspiram, os clássicos que você não abre mão de ler, os clássicos que você já leu várias vezes, porque realmente eles são bons, eles têm esse valor, tá? E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, cultura pop e escrita criativa sobre o escritor, todo dia de 2020, então até amanhã.